a gente vê paciente que está colocando stent, né, por DAC crônica, DAC agudo, o que seja, e desses pacientes que fazem angioplastia, 10%, 10% vão precisar ser submetidos a algum procedimento invasivo no ano que se segue a implantação do stent. 10%. Então, é uma quantidade bem razoável. E aí a gente fica com o quê? A gente fica ali com a balança. De um lado, a gente tem um risco de sangramento, porque o paciente pode ir para a cirurgia usando a dupla antiagregação. A gente sabe que quando coloca o stent tem que ficar ali durante algum tempo com a AS mais um segundo antiplaquetário, clopidogrel, o que seja. Então, se você opera o paciente em vigência de dupla antiagregação, ele aumenta o risco de sangramento. Contudo, do outro lado, você tem o risco de isquemia. Por quê? Se você está com um paciente que colocou um stent semanas, meses atrás, ele está usando dupla antiagregação, se você suspende um ou dois dos antiplaquetários para ir para a cirurgia e com isso diminuir o risco de sangramento, tem o risco de trombosar o stent, do paciente ter um novo evento coronariano e coisas do tipo. Então, é sempre uma balança que nem sempre é tão simples de você equilibrar ela direitinho, né? Você quer tentar ter o menor risco de sangramento possível, mas também sem expor o paciente a um risco de isquemia relevante. Isso nem sempre é simples. Então, assim, primeiro conceito aqui que a gente vai ter é o seguinte. Tem esse artigo aqui que é citado na diretriz de 2022, que é isso aqui, ó. Vê o nome do artigo. Catastrophic Outcomes of Non-Cardiac Surgery Soon After Coronary Stent. Ou seja, resultados catastróficos quando você opera um paciente que colocou stent recentemente. O que esse artigo aqui viu era o seguinte: se você operar um paciente nas primeiras semanas após a colocação do stent, a mortalidade e a taxa de infarto, de reinfarto desse paciente é altíssimo. 20% de morte, 17,5% de infarto, 27,5% de sangramento grave no pré-operatório. E aí esse traz um primeiro conceito muito, muito importante, que é o seguinte: no primeiro mês após o implante de um stent, quer seja ele farmacológico, quer seja ele não farmacológico, você vai correr longe, meu amigo, de procedimentos cirúrgicos. Você só vai operar o quê? Se for urgência ou emergência, porque aí, enfim, não tem como fugir. Mas se for um procedimento eletivo, Eduardo, é só uma catarata, é só uma... Não, no primeiro mês a gente vai fazer nada. Nada, nada, nada. Por quê? Porque se fizer, as consequências são catastróficas, como diz ali o artigo que a gente acabou de ver. Segundo ponto muito importante para a gente saber sobre stent e que está aí na diretriz. A previsão de cirurgia não cardíaca não deve motivar a preferência por stent não farmacológico. Esse é um conceito antigo e que não parece mais adequado frente às novas evidências. De onde é que veio isso, Eduardo? Na minha época de residente, 2009, 2010 de cardio, tinha essa conversinha, né? O stent bare metal ou não farmacológico, eu só preciso deixar o paciente um mês ali com dupla antiagregação. Depois eu deixo a AS e pronto. Já os stents farmacológicos eu tenho que deixar durante muito tempo, 12 meses e tal. Então, se eu vou ter que colocar um stent no paciente agora e daqui a 3 meses, sei lá, vou ter que operar o estômago dele, alguma coisa do tipo, é melhor colocar um bare metal porque o risco de complicação vai ser menor. Fazia sentido, certo? Mas entre fazer sentido e ser verdade, são outros 500. E aí os estudos, né, nesses últimos 10 anos aí, mostraram que não tem diferença. Você colocou um stent bare metal agora, daqui a 3 meses vai ter que operar o estômago do paciente, ele vai complicar tanto quanto se você tiver colocado um stent farmacológico e tiver que operar o estômago do paciente daqui a 3 meses. Então não é para você decidir o tipo de stent que você vai colocar baseado nisso aí, inclusive caiu na prova do TEC de 2022, é exatamente essa assertiva, certo? O que é que muda, Eduardo, né? Muda se a situação é crônico ou aguda. Se você botou o stent numa síndrome coronariana crônico ou aguda. A gente vai ver isso daqui a pouco. Eduardo, quando é que é seguro suspender a dupla antiagregação em pacientes que colocaram stents mais modernos, farmacológicos de última geração e tal? Aí aqui, eu não vou entrar em detalhes nisso, certo? Aqui é só para você ver como é complexo o negócio. A gente tem vários trabalhos aí que compararam. Eu coloquei um stent farmacológico mais recente, eu vou manter a dupla antiagregação durante 3 meses ou durante 12 meses. Vamos ver o que é que acontece. Os resultados foram similares. Ou, durante 1 mês e 12 meses. Vamos ver o que acontece. Ou, eu só vou usar durante 1 mês mesmo a dupla antiagregação e pronto, vamos ver o que acontece, né? E assim, a gente tem aí trabalhos mostrando coisas, né, distintas, enfim, é um cenário razoavelmente complexo, não é uma coisa tão preto no branco, né? Então, a regra geral que a diretriz diz é o seguinte: com os stents farmacológicos atuais, a gente pode considerar reduzir, inclusive, para 3 meses a dupla antiagregação
em situações de alto risco hemorrágico, certo? Em alguns casos, eu posso considerar diminuir até para 1 mês. Pois, Eduardo, quer dizer que, vê só, eu estou com um paciente com stent farmacológico. Quer dizer que eu posso usar, por exemplo, a clopidogrel durante 1 mês só e depois tirar e ficar só com a S. É o que a diretriz diz, baseado, né, nesses estudos aqui que a gente está falando, entre outros, certo? E aí depende do stent e tal, né? Mas geralmente na prova ele não vai entrar nessa filigrana toda, não. Mas é importante você saber isso. Se ele citar isso, não, realmente a diretriz cita que se o bicho estiver pegando, eu posso considerar diminuir mesmo. A gente vai mostrar os fluxogramas daqui a pouco para amarrar isso direitinho, certo? Beleza. Mas, ó, do ponto de vista bem prático agora. Meu paciente com stent vai para a cirurgia. E agora, o que é que eu vou fazer com a dupla antiagregação dele? Né? Primeiro conceito aqui. Você vai manter a aspirina 100 miligramas por dia, não passa acima dessa dose, porque o risco de sangramento aumenta, nos casos de prevenção secundária. Então, eu estou com um paciente que tem doença cardiovascular, manifesta mesmo, tem DAC, já teve AVC, alguma coisa do tipo, está usando a ESA para prevenção secundária. Eu vou manter a aspirina, mas não vou passar de 100 miligramas. Se estiver usando 200 miligramas, 300 miligramas, não rola, tem que ser no máximo 100 miligramas. Mas tem alguma situação que eu tenho que suspender a aspirina, mesmo que o paciente seja de prevenção secundária, mesmo que ele já tenha infartado, mesmo que ele já tenha tido AVC e tal, tem 2 situações. A primeira, neurocirurgia, e a segunda, procedimentos de risco cirúrgico hemorrágico proibitivo. Bem, neurocirurgia qual é o motivo? Sempre teve nas diretrizes, né? Diferentemente de uma cirurgia em abdômen, que se sangrar 10 ml, 15 ml, não vai ter repercussão nenhuma. 10, 15 ml no sistema nervoso central pode ser uma bronca, já pode comprimir, causar efeito de massa e tal. Então, neurocirurgia realmente não dá para encarar com o uso de AS. Antigamente ele citava nominalmente procedimentos como ressecção transuretral de próstata, que pode sangrar muito e tal. Agora ele colocou uma coisa mais genérica. Procedimentos de risco cirúrgico hemorrágico proibitivo. Como é que isso pode aparecer na prova? Ele pode dizer para você, olha, o paciente vai para o procedimento X e foi considerado pela equipe como risco proibitivo de hemorragia e tal. Enfim, mas fica aqui meio que subjetivo o critério, né? Aí o contrário agora, beleza. Tem situações em que eu tenho que tirar a aspirina, mesmo que o paciente já tenha infartado, por exemplo, neurocirurgia. Ok. O contrário agora. Tem alguma situação que eu posso operar o paciente em vigência de dupla antiagregação? Existe. Que é assim, quando o paciente tiver com stent muito recente, há menos de 3 meses, e o procedimento for considerado de baixo risco de sangramento. Quais são os procedimentos que são baixo risco de sangramento, Eduardo? Na diretriz ele cita alguns. Exemplos. Não é que seja só isso, são os exemplos que ele cita na diretriz. Trato gastrointestinal, procedimentos de endoscopia, colonoscopia, cápsula endoscópica. Dá para encarar com dupla antiagregação. Cardiovascular, implante de marca-passo, implante CDI, troca de gerador, ablação cardíaca, CAT por via radial, tá? Para encarar com dupla antiagregação. Dermatológico, biópsia de pele, por exemplo. Oftalmológico, cirurgia de catarata. E odontológico, extração de até 2 dentes, né? Além de procedimentos endodônticos. Veja que quando a gente for falar de varfarina, a diretriz cita que até 3 dentes dá para manter a varfarina. Aqui, que é dupla antiagregação, ele fala 2 dentes, né? Tem uma leve diferença ali de uma diretriz para outra. Ok, Eduardo, então vê só. Infelizmente, meu paciente não vai fazer nenhum desses procedimentos aqui que são de baixo risco de sangramento. É um procedimento que tem um risco de sangramento maior, uma colectomia, alguma coisa do tipo. E eu vou ter que suspender, por exemplo, o segundo antiplaquetário dele, ou o que seja. Quanto tempo antes eu tenho que suspender o antiplaquetário? Aí vai depender, a gente tem esse mapa mental aqui que resume bem, vai depender do antiplaquetário. Aspirina e prasugrel, você tem que suspender 7 dias antes. E ticagrelol e clopidogrel, você tem que suspender 5 dias antes. Eduardo, eu já ouvi falar aí de trabalho que suspende ticagrelol com 2 dias, 3 dias, e que mostrou que foi de boa e tal. Existe sim, já foi apresentado em congressos aí em 2022, mas ainda não está nas literaturas que a gente comenta para prova de título. Então, por enquanto, a gente segue com esse parâmetro aqui de 5 dias para ticagrelol e clopidogrel. Vale a pena, eu estou ali com um paciente que eu vou ter que suspender, por exemplo, o segundo antiplaquetário. E aí eu vou ter que esperar 5 dias, se for o clopidogrel, por exemplo. Vale a pena ficar testando a agregabilidade plaquetária desse paciente para saber quanto tempo depois da suspensão do segundo antiplaquetário eu posso operar o paciente. Exemplo, essa regra aqui geral, que clopidogrel tem que esperar 5 dias, é uma regra geral. Provavelmente tem gente que com 3 dias de suspensão do clopidogrel já está de boa. A agregabilidade plaquetária já recuperou e já dá para operar. Enquanto que outros vai demorar 5. Será que dá para a gente individualizar
com esses testes de agregabilidade plaquetária. Veja, a indicação é muito fraca pela diretriz, a indicação 2B. Você pode considerar, mas é difícil disso aqui ser pedido em prova porque é uma indicação fraca, né? Beleza, como é que fica o resumo da ópera, Eduardo? A diretriz coloca esse fluxograma aqui, certo? Ó, eu tenho um paciente que foi submetido à intervenção coronária percutânea, colocou stent por causa de uma DAC crônica. E agora ele vai ter que fazer uma cirurgia eletiva. A gente não está falando de cirurgia de emergência, nada do tipo, porque cirurgia de emergência, vamos embora do jeito que dá e pronto. Não, é um paciente que colocou um stent eletivo da crônica e agora vai ter que operar uma vesícula, um câncer de cólon, o que seja. Independentemente de ser stent farmacológico ou não farmacológico, não tem diferença. A conduta vai ser a mesma. É o seguinte, se tiver antes de 30 dias, eu não vou permitir que esse paciente seja operado. Por quê? Resultados catastróficos. A gente viu lá o artigo. Beleza. Se tiver de 30 dias até 3 meses, eu posso considerar operar esse paciente, né? Suspendendo ali o segundo antiplaquetário, operando só com a S, mas é uma indicação fraca, é uma indicação 2B. Percebam que isso daqui é a imagem da diretriz, e na diretriz eles erraram aqui, mas a gente está mantendo a mesma imagem da diretriz, porque aqui era para ter de 30 dias a menos de 3 meses, mas eles botaram 6 meses aqui. Eu já avisei para o pessoal da diretriz que tem que corrigir isso, mas a gente colocou aqui a mesma figura. Entre 3 meses e 6 meses da colocação do stent, quer seja ele farmacológico, quer seja ele não farmacológico, aqui já seria indicação 2A. Você já conseguiria suspender o segundo plaquetário e operar o paciente, né, com aspirina só. E a partir de 6 meses, aí de boa. Aí suspende o segundo plaquetário, opera o paciente com aspirina, né, desde que não seja cirurgia, alguma coisa do tipo, e de boa. Então é isso. Menos de 30 dias de jeito nenhum, mais de 6 meses de boa, no meio do tempo, no meio termo aí, vai depender se é indicação 2B ou 2A. Se for, vejam que são dois fluxogramas muito parecidos. Qual a diferença? Aqui se for angioplastia num cenário crônico e aqui se for angioplastia num paciente com síndrome coronariana aguda, certo? Então, mais uma vez, eu estou com o paciente que colocou stent aí nos últimos meses por causa de uma síndrome coronariana aguda e agora vai ter que fazer uma cirurgia eletiva. Independentemente de ser um stent farmacológico ou não farmacológico, o que é que eu vou fazer? Abaixo de 30 dias de colocação do stent, não vai operar nada eletivo, resultados catastróficos. Entre 30 dias e 6 meses, aí aumenta, né? Vê, a diferença é essa, aqui era 3 meses, aqui é 6. Entre 30 dias e 6 meses eu vou fazer o máximo para não operar esse paciente. Se eu tiver que operar aquele negócio, eu posso considerar suspender o segundo plaquetário e operar só com a S, mas pô, a indicação é uma classe 2B, uma indicação fraca. Entre 6 meses e 12 meses, aqui ficou mais tranquilo. E aqui muda também, né? Porque aqui era 3 meses, aqui muda para 6. Aqui era 6 meses, aqui muda para 12. Porque a gente sabe que o paciente colocou stent na vigência de uma síndrome coronariana aguda, né? Aqui, ó, síndrome coronariana crônica, mais tranquilo. Aqui, síndrome coronariana aguda. Risco de complicação é maior, isso os estudos mostram. O paciente colocou stent por causa do infarto, ele tende a complicar mais com trombose de stent, reinfarto, etc. no pós-operatório do que o paciente que colocou stent por uma DAC crônica. Então, entre 6 meses e 12 meses, aqui já faz um pouquinho mais de tempo, beleza. Indicação 2A, eu já posso considerar mais fortemente suspender o segundo plaquetário e operar o paciente apenas com aspirina. E depois de 12 meses, aqui de boa. Aqui já está na época mesmo de suspender o segundo plaquetário, e, de regra, você vai operar o paciente com aspirina. Então, tem que saber esses dois fluxogramas. Está aí no livro de vocês de mapa mental. E tem essas pequenas diferenças. Não é o mesmo fluxograma, é muito parecido. As diferenças são essas. Aqui é crônico, 3 meses e 6 meses. Aqui é agudo, 6 meses e 12 meses. Certo? Então tem pequenas diferenças ali entre um e outro. Ponto com tirofiban, Eduardo, posso considerar qual é a lógica? Na hora que eu estou, exemplo, estou usando a S-clopidogrel, suspendi o clopidogrel 5 dias antes do procedimento. Mas, o que é que pode acontecer? O clopidogrel pode começar a perder o efeito dele e o paciente pode trombosar o stent nesse meio do tempo que você suspendeu o clopidogrel. Então, quando é que eu posso considerar a ponte com tirofiban, que é um inibidor 2B3A e que, por ser venoso, eu posso suspender ali poucas horas antes da cirurgia, né? Então, ponto com tirofiban eu vou considerar apenas em casos muito selecionados. Exemplo, se o paciente colocou um stent há menos de um mês, vai ter que ser submetido a um procedimento cirúrgico e tem necessidade de interrupção da dupla agregação. Pô, Eduardo, mas você disse que antes de um mês não era para operar de jeito nenhum. Mas veja,
Às vezes não vai ter como esperar, às vezes é uma cirurgia de urgência e tal, você vai ter que operar no primeiro mês e aí talvez você possa considerar ponto de Afibam, mas assim, indicação fraca, exceção da exceção, aquela coisa. Quando a dupla antiagregação for suspensa antes do recomendado, né, a gente sabe que o ideal, o paciente com síndrome coronariana aguda recente, por exemplo, seria ele suspender a dupla antiagregação depois de 1 ano, idealmente. Digamos que você está suspendendo com 3 meses, porque é um câncer, tem que operar, tal. Ok. Nesse caso, é interessante você manter esse paciente em um centro com suporte multidisciplinar e com retaguarda 24 horas da hemodinâmica, se possível. Porque se complicar, dá para mandar de urgência para o CAT. Eduardo, você falou de ponto de cotiroafibam. Não posso fazer ponto com heparina, não. Suspendi o clopidogrel do paciente ontem, ele só vai operar daqui a 3, 4 dias. Tem um stent recente, eu estou com medo de trombosar. Não posso fazer uma ponto com heparina, não. Não adianta fazer. Isso já foi testado e o resultado não foi bom, né? É classe 3, não é para fazer. Outro resumo que a gente pode fazer aqui de antiagregante e pré-reparatório, isso aqui baseado no livro da SBC, é o seguinte: prevenção primária, prevenção secundária. Se for prevenção primária, você vai suspender o antiagregante antes. Cada vez mais a gente está usando menos antiagregante no cenário de prevenção primária. Se o paciente ainda vai fazer uma cirurgia para piorar, aí você só vai aumentar o risco de sangramento e tal, suspende. Se for prevenção secundária, aí depende se é AS ou clopidogrel. Se for AS, você vai manter, via de regra, com dose de 100 mg para baixo, mas tem esse asterisco aqui, por quê? Porque se for neurocirurgia ou procedimento de risco proibitivo, aí vai ter que suspender, né? Já se for clopidogrel, se for um procedimento de baixo risco de sangramento, tipo catarata, procedimento endoscópico e tal, você pode manter. Se for um risco de sangramento moderado alto, você vai ter que suspender 5 dias antes, via de regra. Meu paciente vai para uma cirurgia vascular arterial e não usava AS. Eu estou aqui de cardiologista, o paciente vai fazer um bypass em membros inferiores, por exemplo, e ninguém começou a aspirina ainda para ele. Eu vou começar agora no pré-operatório, veja. A diretriz da SPC de 2017 diz que não tem evidência para você iniciar aspirina antes de cirurgias cardíacas, não cardíacas. Se ele estava usando, né, e é prevenção secundária, não é neurocirurgia, você vai manter, ok. Mas se ele não estava usando, você não começa. Se o paciente vai fazer algum procedimento odontológico e usa aspirina, e agora, né? Clopidogrel, aspirina, imunoterapia, prevenção secundária. Vou manter, não tem muito mistério. Se tiver dupla antiagregação por um stent recente aí nas últimas semanas, meses, a tendência é manter também. E assim, um resumão que a gente pode fazer aqui, né? Aqui eu vou misturar antiagregante e anticoagulante, para resumir. Procedimentos odontológicos. Se o paciente estiver usando varfarina, ele pode manter a varfarina se o NR tiver menor do que 3, recente, para a maioria dos procedimentos odontológicos, inclusive extração de até 3 dentes. Se for aspirina em prevenção secundária, eu vou manter. E se for uma dupla antiagregação plaquetária, o paciente colocou stent recente, coisas do tipo, a tendência também é eu manter para a maioria dos procedimentos dentários. A gente citou da diretriz mais recente, extração de até 2 dentes. O paciente está com dupla antiagregação, dá para desenrolar sem suspender as medicações. Se for cirurgia de catarata, o que é que eu faço com aspirina? Vou manter. Prevenção secundária, vou manter, sim. E se for cirurgia de câmara posterior de olho, tipo vitrectomia, cirurgia de glaucoma, tal, o que é que eu vou fazer? Se for anticoagulantes, a gente vai suspender. Se for aspirina em prevenção primária, eu vou suspender. Se for aspirina por prevenção secundária, stent recente principalmente, síndrome coronariana aguda recente, eu vou manter. E se for clopidogrel, eu vou suspender. Certo? Então, Eduardo, quer dizer que se for cirurgia de câmara posterior de olho, obrigatoriamente eu tenho que suspender a aspirina? Não. Veja que nesse contexto aqui, a diretriz de 2017 diz que se tiver um stent muito recente, alguma coisa do tipo, você pode manter a aspirina mesmo nessa situação. O paciente está com dupla antiagregação plaquetária, faz dispepsia, posso pedir endoscopia, tem stent recente e tal, posso fazer endoscopia em vigência de dupla antiagregação? Pode, inclusive pode fazer